Olá, povo de Deus. Segunda-feira do tempo do Natal ainda, 4 de janeiro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de 1ª carta de João, capítulo 3, versículo 22, até o capítulo 4, versículo 6. E de Mateus 4, de 12 a 17, 23 a 25. Temos hoje alguns temas que demonstram a insistência de João com os cristãos da comunidade contra o anticristo, contra os que são do mundo, a necessidade de permanecer em Deus, conhecer a Deus e, sobretudo, a fé em Jesus Cristo que veio em carne mortal para viver entre nós. Também é de suma importância termos em conta que os fiéis das comunidades joaninas se consideravam uma koinonia. Isso fica claro quando lemos no capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. É essa concepção de pertença à comunidade. Por isso, podem afirmar: nós somos de Deus, quem conhece a Deus escuta-nos, quem não é de Deus não nos escuta. Também é importante ter atenção quando a 1ª carta de João fala do mundo. Por mundo, entende-se todos os que não aceitam que Jesus Cristo veio na carne. Inclusive, esse se torna um critério para identificar se uma profecia tem verdadeiramente a inspiração divina. Se alguém não aceita que Jesus veio na carne, identifica-se com o anticristo. Por mundo, portanto, podem ser os judeus que não aceitaram Jesus Cristo, podem ser também os pagãos, que depois da expulsão dos cristãos das sinagogas entraram em massa para as comunidades cristãs, mas alguns desertaram. Porém, os cristãos serão rejeitados tanto por judeus como por pagãos, que também se recusaram a fazer parte da koinonia, ou seja, da comunhão cristã. Um terceiro aspecto importante que nos ajuda a refletir lendo a 1ª carta de João é a questão da identidade de grupo. Em tempos hostis, qualquer grupo se volta para si mesmo e, nesse contexto, os de dentro começam a debater sobre sua identidade. Na história da igreja, por diversos momentos, a igreja se sentiu perseguida, atacada e acabou se fechando e tomando atitudes de fato de defesa. É momento propício para desenvolvimento de teorias conspiracionistas e doutrinas também apologéticas. Por isso, ler a 1ª carta de João nos ajuda a perceber os acertos e os erros de uma postura de defesa contra o mundo, ou seja, contra todos os que pensam diferente de quem pertence à igreja. Aqui, todo cuidado é pouco, pois facilmente nos tornamos contra o ecumenismo e tendemos a fazer guetos, seitas, em defesa de uma identidade. Mateus 4, 12 a 17, 23 e 25. Quando João Batista dizia: é preciso que ele cresça e eu diminua, adiantava o que ia realmente acontecer. No texto de hoje, João é encarcerado e Jesus acelera sua missão. Num certo sentido, há um ponto de continuidade entre a missão de Jesus e a missão de João Batista, pois Jesus começa anunciando a necessidade da conversão, que era um ponto importantíssimo da missão de João. Porém, a motivação para a conversão vem agora no foco de Jesus.
o anúncio da proximidade do reino dos céus. Em Mateus, o reino dos céus tem um destaque fundamental, sendo que o centro de sua narrativa está no capítulo 13, com as 7 parábolas sobre o reino. Podemos dizer que Jesus foi o missionário do Pai, apaixonado pelo reino. Jesus, apresentado como a luz para um povo que jazia nas trevas, é a concretização da profecia de Isaías, quando este afirmava: não terás mais o sol como luz do dia, nem o clarão da lua te iluminará, porque Javé será tua luz para sempre, e teu Deus será teu esplendor. Teu sol não voltará a pôr-se, e tua lua não minguará, porque Javé te servirá de luz eterna. Ora, Jesus é essa luz que arranca da escuridão das trevas a todos os que o procuram, que o seguem. Enfermos de toda ordem, psíquica, física, espiritual, que na época era causa da desigualdade social. O reino anunciado por Jesus é um projeto que implica a mudança de todos os que querem segui-lo. O teólogo Pagola, um espanhol, sintetiza em 3 atitudes fundamentais para orientar o nosso processo de conversão, a fim de entrarmos no dinamismo do reino. Primeiro, a compaixão deve ser sempre o princípio de atuação. É preciso introduzir a compaixão no mundo para com todos os que sofrem. Sede compassivos como vosso Pai Celeste. Segundo, a dignidade dos últimos deve ser a primeira meta. Os últimos serão os primeiros. É preciso imprimir na história uma nova direção. Terceiro, deve ser impulsionado um processo de cura que liberte a humanidade do que a destrói e a degrada. Ide e curai. Programa para todos os que têm a pretensão de seguir o caminho de Jesus, nossa luz. Sejamos compassivos, priorizemos os pobres e desencadeemos um processo de cura. Um beijo no seu coração.